Olá, eu sou o Guilherme Ramos e sou escritor, e é uma grande honra estar participando do projeto Dois Dedos de Prosa e Poesia, uma parceria da Academia Alagoana de Letras e a imprensa oficial Graciliano Ramos. Eu lembro que eu tive contato com a arte pela primeira vez quando eu estudava no Colégio Sagrada Família, no bairro do Prado. E lá tinha um projeto chamado Semana da Cultura, que era quando os estudantes tinham oportunidade, né, de produzir peças de teatro, espetáculos de dança, fazíamos músicas, poesia, pinturas, tinha a parte científica também. E eu percebi que esse contato com a arte, né, era a minha vocação, eu queria trabalhar com arte. Então eu entrei para o grupo de teatro, né, o Teatro Amador Sagrada Família, participamos de festivais de teatro, ganhei alguns prêmios, né, de melhor ator. Depois eu tive meu próprio grupo de teatro, o Encena Produções Teatrais. A gente participou dos festivais estudantis de teatro, da Mostra Alagoana de Teatro, e a gente ganhou prêmios e tudo. Então, assim, a gente estava numa energia muito grande, assim, criativa, né? E nesse período, eu lembro que eu escrevia muitas peças de teatro. Eu comecei com teatro, e o tempo foi passando, eu fui para a faculdade, me formei em arquitetura e urbanismo, né? Fiz uma especialização em administração e tal, porque nesse período depois eu me tornei produtor cultural, né, no estado. Mas aquela vontade, sabe, de estar produzindo algo não me largava, vamos dizer assim. Então, quando foi em 2005, mais ou menos, eu participei de uma antologia poética em São Paulo, que chamava Diversos. E aí eu entrei para esse livro aqui, né, em 2005. Em 2006, eu montei um blog, o Prosa Poética de um Insone Sonhador. E lá eu fazia poesia, contos, crônicas, eram experimentos, de modo geral, sem qualquer compromisso, né? Mas isso não me bastava. Então eu comecei a produzir algumas obras, mas eu não tinha muito, né, muita oportunidade de mostrar, porque também não tinham tantos editais assim. E aí o que aconteceu? Quando foi em 2015, de 2014 para 2015, teve o edital da imprensa oficial Graciliano Ramos, o edital da coleção Coco de Roda. E aí eu fui selecionado, né, de 2014 para 2015 com o livro Mateu Errante, Mateu Brincante, que conta a história de um garoto que tem vocação artística, mas ele não sabe, né, que tem, e é muito danado e termina aprendendo, né, com a vida a ser um artista, né? Vou contar mais para não estragar a história. No mesmo ano, né, 2015 para 2014 para 2015, também eu participei do outro edital da imprensa oficial, dessa vez um edital adulto, e eu fui selecionado com esse livro de crônicas, que é o Minha Fúria e Outros Demônios. Ele é um livro que é dividido em dia e noite, e tem uma crônica para cada hora do dia. Então, quanto mais claro é o dia, mais leve, né, é o texto, e à medida que a noite vai chegando, a madrugada se aproximando, os textos vão ficando mais sombrios e tudo e tal. Então, tem essa particularidade. Em 2016, eu participei de um novo edital infantil também da Coco de Roda, e tive esse livro aqui, A Estrela Raivosa, que conta a história de uma estrela que não sabe também qual é a sua vocação, e ela decide viajar pelo espaço para descobrir. E aí ela termina caindo aqui no estado de Alagoas e termina inspirando artistas, coisas assim, para que a história aconteça. Entendeu? Então é uma grande homenagem que eu faço ao hino do nosso estado. Né? Em 2018, eu participei de uma nova antologia, Tente Entender o que eu Tento Dizer, no Rio de Janeiro. Estou dividindo aqui espaço com Marcelino Freire e tantos outros escritores que eu amo, assim, e foi uma grande honra para mim. Né? É uma antologia muito especial, que era poesia, mas HIV e AIDS, então era muito forte, o conteúdo é muito forte dela. E assim,
à medida do possível, eu tento participar de outros editais e projetos, né, porque eu tenho muitas histórias guardadas, eu tenho coisas que eu escrevo desde a década de 80, então eu tenho muita coisa, muita ideia na cabeça, em pastas, em HDs, está na nuvem agora, né, as coisas guardadas, e eu tenho ideias o tempo todo, então eu tenho uma facilidade muito grande de criar histórias, mas nem sempre elas vêm tão rapidamente, então vêm pedaços, depois vem outros pedaços, então eu vou anotando essas histórias em blocos, né, no celular, em aplicativos, vou deixando em arquivos no computador, para que eu possa depois transformar isso em história. Né? E com a pandemia, né, de Covid-19 que nós estamos passando, eu tive um tempo de ficar em casa e eu comecei a fazer um levantamento das histórias que eu faço. E eu acho que eu não vou conseguir terminar todas a tempo, né? Porque assim como a gente tem muitos livros para ler e a gente não vai conseguir lê-los todos, também as histórias que a gente tem para contar a gente talvez não consiga contar todas. E aí eu tenho que fazer algumas escolhas. E atualmente eu tenho feito um trabalho misto entre literatura e música, que eu carinhosamente estou chamando de quarentemas, que aí eu faço algumas misturas, alguns experimentos, né? Como eu também sou músico, e eu tenho essa sonoridade em mim, porque eu cresci ouvindo muita música, né? E eu escutava mais músicas do que lia quando era jovem. E aí terminou que eu tenho passado muito para a minha escrita esse ritmo, essa sonoridade, então tem essa particularidade, sabe? E os meus processos de criação são os mais diversos. Às vezes eu crio um título e aí a história vem, às vezes eu tenho uma primeira frase e ela fica sem título para depois ser construído. Às vezes a gente começa uma crônica, mas ela se transforma numa poesia. Então, assim, é bem... Eu não gosto de dizer que eu tenho um método fixo, porque vai muito, sabe? Teve uma crônica minha, que foi premiada num edital da Secretaria de Cultura aqui do Estado, que surgiu com uma frase. Eu estava dirigindo, a frase veio na cabeça, eu parei o carro, anotei, depois segui. Depois eu fui escrever, foi durante um carnaval. E a frase que eu pensei que era o início, né, da história, terminou sendo a última frase. E aí eu escrevi essa crônica, ganhei um prêmio, né, no edital de crônicas da Secult. Tive algumas premiações também, algumas menções honrosas, assim e tal. Mas assim, não é o prêmio, eu acho que eu queria aproveitar esse momento para dizer assim, que não é prêmio o objetivo de um escritor. Sabe? Não é também aparecer, eu não vejo isso. Eu acho que é uma necessidade muito grande de contar a história, né? De fazer a diferença, talvez, na vida de quem está lendo. E é por isso que é importante que a gente pense um pouco no que está escrevendo hoje ou que está deixando de escrever. Então, você que me assiste, se você tem uma ideia na cabeça, se você tem algum livro iniciado e não teve a oportunidade ainda de escrevê-lo, acho que merece parar um pouco, aproveita esse momento agora para escrever algumas ideias, porque talvez a tua escrita faça uma diferença muito grande para quem vai ler. Pode ser poesia, crônica, conto, pode ser um romance, não importa. Acho que a gente não pode se preocupar em estar nos classificando. Escreva e deixa que a crítica especializada, né, que as pessoas digam o que você está fazendo. Apenas escreva, faça arte e faça bem. Porque a coisa que a gente faz com paixão, né, com amor, tem muito mais chance de dar certo. Então, muito obrigado por essa oportunidade, Academia Alagoana de Letras, Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Eu espero continuar escrevendo muito e fazer a minha parte quanto alagoano, enquanto artista, para que a gente possa juntos alcançar os maiores limites da existência. Tá? Muito obrigado mais uma vez e até um outro momento.